Oi, eu sou a Bárbara, sou professora de português. Nós estamos trabalhando o módulo de português para concursos e essa é a nossa aula 4 sobre concordância verbal. Bem, existem assuntos e temas na língua portuguesa que a gente não conseguiria dividir em apenas, resumir, aliás, em apenas uma aula de 30 minutos, ok? Por isso a gente precisa fazer uma série de aulas para dar conta do tema, tá? E um deles é concordância verbal, que é um tema bem extenso. Então essa, pra você ter uma ideia, é a nossa quarta, mas é também a última aula de concordância verbal. Vamos lá. Outros casos, né? A gente já falou de vários casos até aqui e vamos falar agora sobre o verbo e a palavra ser, né? Desculpem. Também conhecida como partícula ser, né? Em alguns casos partícula passivadora, em outros casos partícula de indeterminação do sujeito. Você pode ouvir se referir a essa pequena palavrinha que é uma sílaba, né? De todas essas formas, então ela atende por todos esses nomes, né? Pra você ver como é que ela é importante, porque ela é tão pequenininha, mas faz muita diferença pra gente. Dentre as diversas funções exercidas pelo ser, há duas de particular interesse para a concordância verbal. Então, olha só, diversas funções, né? Como nós estamos dizendo, essa danadinha aqui, ela é versátil, ela tá ali na língua portuguesa atuando em vários lugares e vários sentidos. Bom, letra A. Quanto é índice de indeterminação do sujeito? Exatamente o que eu estava falando, né? Então, vai interessar para a concordância o quê? Quando ela for índice de indeterminação do sujeito, tá? Vamos entender melhor o que é isso daqui a pouco, olha. Índice de indeterminação do sujeito, ou quando ela é partícula apassivadora. Quando índice de indeterminação do sujeito, o ser acompanha os verbos intransitivos, transitivos indiretos e de ligação, que obrigatoriamente são conjugados na terceira pessoa do singular. Então, obrigatoriamente na terceira pessoa do singular. Exemplos. Precisa-se de governantes interessados em civilizar o país, né? Olha só. Precisa-se. Confia-se em teses absurdas. Confia-se. Era-se mais feliz no passado. Então, gente, o índice de indeterminação do sujeito a gente vai usar sempre na terceira pessoa, porque são relacionados ao consenso, né? Tipo, coisa, por exemplo, era-se mais feliz no passado, né? É um consenso geral, né? A gente não sabe quem era. Muitas pessoas falam isso. Então, quando é um consenso, uma coisa que soa como dito popular, então era-se mais feliz no passado, né? Confia-se, olha, você não sabe quem, mas você sabe que muita gente confia em teses absurdas. Precisa-se de governantes. Quem precisa? Todos nós. Então a gente não pode colocar uma pessoa, né? Não tem como colocar tudo certinho ali. Eu preciso, você precisa. Então a gente faz o quê? Precisa-se, né? Vira um sujeito indeterminado, tá? É a mesma coisa quando a gente diz aluga-se, né? Vende-se. Todos esses casos, olha, índice de indeterminação do sujeito, porque não importa quem está vendendo, o importante é você saber que está à venda, né? Que está para alugar. Então, a gente não precisa saber quem é o sujeito da frase. A ideia central, ela é já passada por essa indeterminação, né? Que é, não importa quem é o sujeito, o importante é a informação. Então, não importa quem era mais feliz no passado, o que importa é que acredita-se que as pessoas eram mais felizes no passado, ok? Quando o pronome apassivador se acompanha verbos transitivos diretos
transitivos diretos e indiretos na formação da voz passiva sintética, nesse caso, o verbo deve concordar com o sujeito da oração. Então, olha só, quando ele é partícula passivadora, né? O que é importante a gente saber? Quando o pronome é passivador se, acompanhar verbos transitivos diretos e transitivos diretos e indiretos na formação da voz passiva, nesse caso, o verbo deve concordar com o sujeito da oração, né? Então, nesse caso, não vai ser sempre na terceira pessoa, como a gente vê no caso de indeterminação do sujeito, né? Indeterminação do sujeito é o geral, é a voz do povo, vamos dizer assim, né? A voz do povo. Então, a gente não tem que saber quem é o sujeito. Nesse caso, partícula passivadora é diferente, tá? O se está exercendo um papel diferente, né? Que a gente vai entender daqui a pouco. Então, nesse caso, o verbo deve concordar com o sujeito da oração. Vamos lá. Construiu-se um posto de saúde, né? Construíram-se novos postos de saúde. Então, veja a diferença. A gente não tem mais um índice de indeterminação do sujeito. A gente tem uma partícula apassivadora, né? Então, olha só. Construiu-se um posto de saúde. Então, aqui no caso, olha, um posto de saúde vai ser o sujeito, né? Então, ó, se é um só, construiu-se. Agora, se são mais de um, olha, novos postos de saúde, percebam que o verbo vai para o plural, ok? Construiu-se, construíram-se. Não se pouparam esforços para despoluir o rio, né? Não se pouparam, olha só, esforços, né? Então, aqui, olha, pouparam. E o se, aqui, como nessa partícula apassivadora, né? Não se devem poupar esforços para despoluir o rio. Então, aqui, olha, aqui nós temos uma locução verbal, né? Devem poupar, né? Então, o poupar vai ficar no singular, mas por quê? Porque o verbo auxiliar dele, né? Verbo auxiliar vai para o plural, ele não precisa ir para o plural. Ele pode ficar no singular. Mas a ideia geral da locução é plural, certo? Então, né? Devem poupar o quê? Esforços, tá? Que é o sujeito. O verbo ser, né? Outro caso especial aqui para a gente entender. A concordância verbal se dá sempre entre o verbo e o sujeito da oração. No caso do verbo ser, essa concordância pode ocorrer também entre o verbo e o predicativo do sujeito, né? Então, também a concordância também pode acontecer verbo mais predicativo do sujeito, né? Ou apenas o verbo e o sujeito da oração. O verbo ser concordará com o predicativo do sujeito quando o sujeito for representado pelos pronomes isto, isso, aquilo, tudo, o, e o predicativo estiver no plural. Então, vamos lá. O verbo concordará com o predicativo do sujeito quando o sujeito for representado pelos pronomes isto, isso, aquilo, tudo e o. Vamos ver. Isso são lembranças inesquecíveis, né? Então, nós temos aqui, ó, isso, certo? Olha. E o verbo
concordando com quem? Com o predicativo do sujeito. Por quê, gente? O sujeito, de fato, dessa frase aqui é o próprio isso, ok? O sujeito é isso, né? Só que o predicativo do sujeito, né? Que é o que é o predicativo do sujeito? Está caracterizando o sujeito, né? O que é isso? Isso são lembranças inesquecíveis, né? A característica desse isso. Lembranças inesquecíveis é o que resume esse isso, né? É a essência do isso. Então, não importa se ele é o sujeito, isso não te explica muita coisa sobre o que é isso. Então, o que acontece? A gente vai transferir o sujeito, basicamente, né? A gente vai transferir a importância do sujeito para o seu predicativo, né? Porque o seu predicativo é o que está explicando de fato o que é isso. Então, aqui, olha, se está no plural, né, o verbo vai ficar no plural. Tá? Concordando com o predicativo. Aquilo, né? Outro exemplo. Aquilo era o quê? Aquilo eram problemas gravíssimos, né? Por exemplo, poderia ser era, poderia, se o predicativo do sujeito, por exemplo, fosse aquilo era pirraça infantil, né? Então, pensem bem, como o predicativo ele está dando a significação para esse aquilo, para esse isso, que são meros pronomes demonstrativos, né? Tipo, não tem um grande significado neles. Então, esses pronomes, desculpem, esses problemas gravíssimos, eles são o quê? Relacionados ao pronome aquilo. Um pronome demonstrativo. Aquilo eram problemas gravíssimos, né? Aquilo era birra, né? Então, tanto faz. Vai depender única e exclusivamente, nesse caso, do predicativo. Então, aqui nós temos o verbo ser novamente no plural, né? Concordando com o predicativo do sujeito. O que eu admiro em você são os seus cabelos compridos. Então, olha só. O que você admira? Né? Como a gente viu aqui, ó, o também entra, né? O que eu admiro em você. Esse o aqui é o que? Representado pelo seu predicativo, né, do sujeito, porque o também é o sujeito aqui. É o que caracteriza esse esse sujeito é o quê? O seu predicativo. Então, os seus cabelos compridos, né, são aquilo que vão determinar o. Então, o que eu admiro em você são os seus cabelos compridos, ok? B. Quando o sujeito estiver no singular e se referir a coisas e o predicativo for no substantivo plural. Vamos ver, vamos entender isso. Nosso piquenique foram só guloseimas. Então, olha, quando o sujeito estiver no singular, ó, nosso piquenique, certo? Então, aqui, ó, é singular. E se referir a coisas. E o predicativo for no substantivo no plural. Então, o nosso piquenique, né? Coisas. São coisas, né? O nosso piquenique não são pessoas, tá, gente? Pessoas é outra história. Então, coisas. Nosso piquenique é uma coisa, certo? Nosso piquenique foram o quê? Só guloseimas. O predicativo do sujeito aqui, ó, tá no plural. Né? Nosso piquenique foram só guloseimas, né? Então, nesse caso, o verbo ser vai ficar no plural. Agora, a sua rotina, né? Sua rotina também é uma coisa, também não está falando de uma pessoa, né? Então, falando de coisa. Sua rotina eram o quê? Só alegrias, né? Então, mais uma vez, concordando, olha, com o predicativo do sujeito, né? Que o predicativo foi um substantivo plural. Eram, olha, só guloseimas, só alegrias, tá? Então, nesse caso, vamos concordar com o predicativo do sujeito.
Se o sujeito indicar pessoa, olha só, o verbo concorda com esse sujeito. Então, gente, pensem a diferença, né? Nós estávamos falando de coisas, né? Nós estávamos falando de pronomes demonstrativos até aqui. Só que quando entram pessoas, né? A gente está se relacionando, né? Referindo a pessoas. Aí o mais importante na frase, né? Em relação ao verbo ser, porque quem é, né? Quem somos? Nós, né? Os seres, né? Nosso nome já traz seres, né? Então, se for relacionado a pessoas, né? O verbo ser, ele deve obediência a essa pessoa. Então, vai depender, né, do sujeito, simplesmente. Então, olha só, Gustavo era só decepções. Então, presta atenção. Não importa se o predicativo de Gustavo tá no plural. Gustavo é uma pessoa só. Então, o verbo vai obrigatoriamente concordar com Gustavo, porque além de ser sujeito, ele é uma pessoa, ok? Né? Nós vimos que tem exceções de outros casos, mas em relação a pessoas é isso mesmo, é aquele tipo de conjugação que nós estamos bem acostumados, tá? Não tem novidade. Minhas alegrias é esta criança. Mais uma vez, nós temos um predicativo do sujeito que está no plural. Não importa. O que importa é, esta criança está no singular? Está. Então, o verbo vai concordar com ela, que ela é o sujeito, tá? Minhas alegrias é esta criança. É estranho, mas tá certo. Admite-se a concordância no singular quando se deseja fazer prevalecer um elemento sobre o outro. Então, olha só, né? A vida é ilusões, né? Então, admite-se a concordância no singular quando se deseja fazer prevalecer um elemento sobre o outro. Então, o que você quer prevalecer aqui, gente? É a vida ou é a ilusão? É a ilusão, certo? Mesmo que a vida esteja no singular, olha, a vida é, certo? Só que quando a gente pega e coloca o ilusões aqui, olha, são muitas ilusões e a vida é uma só. O que prevalece? Você tem mais vida ou mais ilusão, né? Bem pessimista essa frase, mas a gente pensar aqui um pouco. Então, se nós temos uma vida e são muitas ilusões, a vida é o quê? Ilusões. Então, ilusões acaba prevalecendo sobre a vida. Não na minha, tá, gente? Espero que na sua também não. A vida sempre prevalece. Quando o sujeito for pronome interrogativo que ou quem, olha, por exemplo, que são esses papéis? Né? Quem são aquelas crianças? Então, aqui nós estamos concordando, olha, com, né, o sujeito. Na verdade, sujeito é o pronome interrogativo, né? Esse aqui é o predicativo. Mas aqui a gente vai concordar com aquelas crianças, aqueles papéis, né? Esses papéis. Como impessoal, na indicação de horas, dias e distâncias, o verbo ser concorda com o numeral. Então, olha só, é 1h. São 3 da manhã. Eram 25 de julho quando partimos, né? Então, como impessoal na indicação de horas, né, dias e distâncias, o verbo concorda com o numeral, né? É 1h, são 3 horas. Simples, né? Eram 25 de julho quando partimos.
Saiba que, na indicação de dia, o verbo ser admite as seguintes concordâncias. Número 1, no singular, concorda com a palavra explícita dia. Então, quando a gente usa explícito, né? Quando a gente está falando dia, hoje é dia 4, né, de março. Então, a gente vai concordar aqui com dia. Tá? Então, vai ficar no singular. Mas tem que estar explícito, tá? No plural, concorda com o numeral, sem a palavra explícita dia, né? Então, hoje são 4. Então, olha, o dia, ele tá implícito aqui, né? A gente sabe que tem um dia aqui. Só que como ela não está explícita, ela pode concordar, né? Ela vai concordar com o numeral. Então, hoje são 4. Tá? No singular, concorda com a ideia implícita de dia. Então, você pode fazer, né? Nessa que o dia não está explícito, né? Nessa frase que o dia está implícito, você pode fazer dos dois jeitos. Você pode fazer hoje é 4 de março, tá? Então você pode dizer hoje é dia 4 de março, hoje são 4 de março ou hoje é 4 de março. Qualquer uma dessas está correta. E quando o sujeito indicar peso, medida, quantidade e for seguido de palavras ou expressões pouco, muito, menos de, mais de, etc., o verbo ser fica no singular. Tá, entenderam? Quando indicar peso, medida, quantidade e for seguido de palavras ou expressões como pouco, muito, menos de, mais de. Vamos ver. 5 quilos de açúcar é mais do que preciso. Então, olha só a expressãozinha aqui. Mais do que. Né? 5 quilos é mais do que. 3 metros de tecido. Então, nós temos 3 metros. É pouco para, né? 2 semanas de férias, então 2 semanas, é muito. Então, olha só, percebam como a construção das frases, né? Como elas são construídas. Então, nesse caso, quando a gente tiver esses comparativos, né? É mais do que, é pouco para, é muito, né? Tudo isso, gente, vai atrair o quê? Que a gente permaneça com o verbo no singular. O verbo ser, nesse caso, vai permanecer no singular. Então, 5 quilos de açúcar é mais do que preciso. 3 metros de tecido é pouco para fazer seu vestido. 2 semanas de férias é muito para mim. Quando um dos elementos, sujeito ou predicativo, for pronome pessoal do caso reto, com este concordará o verbo. Então, olha só, quando um dos elementos, sujeito ou predicativo, for pronome pessoal do caso reto, com este concordará o verbo, né? Caso reto, eu, tu, ele, nós, vós, ele. Eles, ok? Eles ou elas, ele ou ela. Então, isso é o caso reto, tá? No meu setor, eu sou a única mulher. Então, olha só, tá aqui, né? Pronome reto, né? Primeira pessoa do singular. Eu sou. Essa é bem fácil, né? Olha, aqui os adultos somos nós, né? Então, aqui, olha, primeira pessoa do plural. Então, nós vamos concordar, né? O verbo na primeira pessoa do plural. Observação. Sendo ambos os termos, sujeito e predicativo, representados por pronomes pessoais, o verbo concorda com o pronome sujeito. Então, olha só. O sujeito vai prevalecer, tá, gente? Então, vamos supor aqui, vamos ver o exemplo.
Eu não sou ela. Quem é o sujeito? Eu, né? Eu não sou. Então, olha só, vai concordar com eu, né? O verbo vai ficar conjugado pela primeira pessoa do singular. Agora vamos inverter. Ela não é eu. Ok? Porque aí o sujeito vai dominar aqui a situação da conjugação, certo? Nós estamos falando de verbos e de pronomes, então cada pronomezinho a gente sabe disso. Não basta colocar no plural, cada pronomezinho tem a sua conjugação. Então esse é um caso bem legal para a gente entender como funciona essa questão dos verbos ser, né? Essa questão pronominal. Então, eu não sou ela não é eu. Quando o sujeito for uma expressão de sentido partitivo ou coletivo e o predicativo estiver no plural, o verbo ser concordará com o predicativo. Então vamos lá. A grande maioria no protesto eram jovens. Então, olha só, é expressão no sentido partitivo, né? Partitivo é tudo aquilo que a gente vai restringir. É parte de alguma coisa, maioria, minoria, o resto, parte, né? Metade, um terço, tudo que você tiver repartindo o inteiro, certo? Você vai... tudo vai entrar nessa questão partitiva. Então, se você vê lá na sua prova de concurso esse nome, poxa, o que é partitivo? Então, se lembre disso, é parte, tá? Tudo que você dividir é partitivo. Então, mais que, menos que, maioria de, grande parte de, um terço de, a metade de, tá? Então, quando a gente tiver uma expressão partitivo ou coletivo, e o predicativo estiver no plural, olha, jovens, o verbo concordará com o predicativo. Então, olha, a grande maioria no protesto eram jovens, tá? Então, aqui, ó, concorda com predicativo. O resto, né, nosso predicativo, foram atitudes imaturas, né? Mentira, o resto é partitivo, né? O resto foram atitudes imaturas. Então, olha, concordando com o nosso predicativo do sujeito. Agora o verbo parecer. Uma aguinha aqui, né? Verbo parecer. O verbo parecer, quando seguido de infinitivo, admite duas concordâncias. Vamos ver. Ocorre variação do verbo parecer e não se flexiona o infinitivo. Por exemplo, alguns colegas pareciam chorar naquele momento. Então, preste atenção. Chorar, né? Tá no infinitivo, gente. Infinitivo é o quê? Aquela forma original do verbo. Fazer, comer, beber, falar, rir, cantar, chorar, né? Então, tudo isso, né, que é aquela forma que ela não está ainda, a forma nominal, ela não está ainda conjugada, né? Ela não tá relacionada a pessoas, é só aquela forma como a gente chama o verbo, é o nome do verbo, tá? Então, olha só. Alguns colegas pareciam chorar naquele momento. Então, quando a gente tem a junção, né, uma locução verbal formada pelo verbo parecer, mas qualquer outro verbo no infinitivo, né? O verbo parecer e não se flexiona. Então, a variação do verbo parecer é ele que vai variar, né? O que tiver no infinitivo vai permanecer no infinitivo. Então, olha, alguns colegas, né? Então, o nosso sujeito é sujeito plural. Cadê? Plural. Logo, o verbo parecer precisa ir para uma forma plural. Entretanto, o chorar permanece no infinitivo. A gente não vai mexer com ele, tá? Então, sempre é o parecer que vai
se modificar, enquanto o seu companheiro ali, parceiro da locução verbal, vai permanecer no infinitivo. A variação do verbo parecer não ocorre. O infinitivo sofre flexão. Então, vamos ver. Então, nós temos, olha, essas duas possibilidades. Vamos ver. A variação do verbo parecer não ocorre e o infinitivo sofre reflexão. Alguns colegas parecia chorarem naquele momento. Isso aí bem estranho. Eu acho que vocês deveriam utilizar o outro, né? Mas, vamos lá. Se aparecesse para você numa prova, apareceu essa opção, você já sabe que isso não está errado, apesar de parecer que está, né? Então, alguns colegas parecia chorarem, né? Nesse caso aqui, é uma forma de conjugação bastante, né? Diferente, exótica, vamos dizer assim, né? Então, nesse caso, o chorar que vai para o plural. Então, você tem essas duas opções. Alguns colegas pareciam chorar naquele momento, ou alguns colegas parecia chorarem, tá? Naquele momento. Observação. A primeira construção é considerada corrente, enquanto a segunda é literária. Pois é uma coisa assim, bem rebuscada, né? Mas como a gente sabe que os concursos adoram brincar com esse tipo de coisa, né? Com essas situações, essas coisas que ninguém está acostumado a usar só para te pegar, então é importante você saber que esse tipo de construção existe, que é possível, tá? Atenção! Com orações desenvolvidas, o verbo parecer fica no singular. Então, vamos ver. As paredes parece que têm ouvidos, né? Parece que as paredes têm ouvidos. Então, aqui é uma oração desenvolvida, tá? Então, as paredes parece que têm ouvidos, ok? A expressão haja vista, né, gente? É uma expressão aí que muita gente tenta utilizar e utiliza de maneira incorreta. Então, na sua redação, esse seu concurso tem redação, né? Vamos ficar muito ligados nisso e vamos ficar ligados nas questões que podem jogar com você, né? Com conjugações erradas dessa expressão. A expressão haja vista admite as seguintes construções. A expressão fica invariável, seguida ou não de preposição. Por exemplo, haja vista as lições dadas por ele. Por exemplo, né? As lições dadas por ele. Então, esse haja vista aqui, ele tem sentido de por exemplo, né? Então, você pode fazer isso. A expressão fica invariável, seguida ou não de preposição. Olha, haja vista aos fatos explicados por esta teoria. Então, aqui atente-se, né? Sentido de atente-se. Vai permanecer invariável, ok? Então, haja vista as lições dadas por ele, haja vista aos fatos explicados por esta teoria. O verbo haver pode variar, desde que não seguido de preposição, considerando-se o termo seguinte como sujeito. Por exemplo, hajam vista os exemplos de sua dedicação, né? Então, olha só, esse hajam aqui, ele está concordando, né? Ele está tomando como sujeito os exemplos de sua dedicação, né? Então, o verbo haver pode variar, desde que não seguido de preposição, considerando-se o termo seguinte como sujeito. Então, olha, concordando com esse sujeito, né? E a gente está querendo dizer, é o sentido de vejam-se. Vejam-se os exemplos de sua dedicação. Hajam vista os exemplos de sua dedicação.
Bom, é isso, a gente fica por aqui.